governos dos Estados Unidos e da China voltaram a trocar farpas nessa quarta-feira sobre a Covid-19. A rede de TV Fox News veiculou uma reportagem levantando suspeitas de autoridades de inteligência sobre a origem do vírus. O governo americano teria descoberto que o vírus seria patógeno em um estudo num local com má segurança. A imprensa americana, então, cobrou uma postura do presidente Donald Trump, que fez questão de responder logo em seguida que o governo está fazendo um exame minucioso sobre a teoria. Ainda no mesmo contexto, outra briga que se agravou nessa quarta-feira foi a questão da compra de materiais chineses para o combate ao coronavírus. Autoridades americanas reclamam do atraso do envio de remessas de produtos da China e ainda acusam o país de burocratizar a venda ou as doações dos equipamentos. Essa foi uma reportagem interessante, viu, Augusto, da Fox News, de que o vírus teria brotado de um laboratório e por má segurança teria vazado, vamos dizer assim. Pode ser. Eu não acredito em conspiração, mas esse tipo de erro, de acidente dramático acontece sim. Na União Soviética, o que aconteceu com aquela usina nuclear não foi de propósito. Chernobyl, né? Você está falando de Chernobyl. Hã? Você está falando de Chernobyl? Isso. Em Chernobyl, aquilo ali não foi de propósito. No entanto, o desastre foi pavoroso, né? Os que morrem não estão interessados em saber a causa, não é? Eles gostariam muito de não morrer. Não adianta depois que a coisa acontece. E a China, se tivesse um pouco mais de sensibilidade, que eu não espero que tenha o governo chinês, estaria distribuindo, sem cobrar um centavo, esses equipamentos que faltam aos países que combatem em condições desiguais o vírus chinês. Ele tem que assumir primeiro a paternidade do vírus, esse governo. Porque ainda que não tenha sido produzido em laboratório, ainda que não tenha havido esse acidente, o governo chinês escondeu a existência da pandemia, o que agravou a situação de uma forma muito aguda. Então, eles deveriam estar exportando, entregando aos países que são vítimas do que eles originaram, equipamentos, não tem, gratuitamente, tinha que fabricar com rapidez e tal, porque eles vão sair é o país que vai sair desse pesadelo com a melhor situação econômica. Daqui a pouco a China está exportando tudo para os países que não têm dinheiro para importar nada. Que tal? É isso, Augusto. Eu vou passar aqui a palavra para o Zé, concordando com você, né? A gente não quer acreditar em teoria da conspiração, mas se isso for verdade, é algo que vai ficar para os livros de história, hein, Zé? Ô Silvio, o vírus, ele provoca um grande debate na própria ciência, né? Ninguém tem ainda uma prova conclusiva, uma definição se o vírus é um ser vivo ou não. Ele tem um material genético incompleto, ele precisa de uma célula para se reproduzir, né? Ele é incompleto e enfim, ele tem uma capacidade de infestação muito grande e de mutação também muito grande. Ele faz tudo para se reproduzir e para invadir células. E existe uma quantidade enorme de vírus. Então, assim, esta não será a última pandemia da humanidade. E não é a única em andamento. Existem alguns que são endêmicos, existem em determinadas regiões, né? Então, o vírus pode ser facilmente manipulado em laboratório. Há, neste caso do coronavírus, novo coronavírus, porque existem outros coronavírus, um estudo científico mostrando que ele não é artificial, né? Mas ele é modificado, ele é um vírus modificado. Ele existia em animais, a maioria dos vírus, eles adquirem capacidades, inclusive de transmissão
de animal para ser humano. Exemplo, a febre aftosa, né, provoca danos em seres humanos se você consumir leite, gêneros de um animal, de uma vaca, o boi, né, uma carne não cozida e tal, você acaba se contaminando com a fitose e tem sintomas e tal. Como feridas, provoca infertilidade, em alguns casos, da febre aftosa. Então, tem vários casos. Esse vírus, ele adquiriu inesperadamente uma capacidade de transmissão do animal para o ser humano, né, na China, exatamente por essa cultura de consumir animais vivos, chá de morcego, é uma cultura. Não vou nem criticar isso, porque isso aí é uma cultura. E nesta feira lá em Wuhan, de animais vivos, ele foi, de alguma maneira, ele conseguiu e se extrapolou. E aí houve a transmissão de humano para humano. É aí que mora a grande novidade, e aí a capacidade dele de infestação pelo mundo foi absurda, né? Tá, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que facilmente se manipulam vírus em laboratório. É possível? E devo lembrar que a nova publicação, não é a primeira publicação internacional sobre esse assunto, e agora um novo veículo de respeito, que é a Fox News, traz uma matéria dizendo exatamente isso. Não acusa a China de ter feito uma guerra biológica. Convenções internacionais baniram do mundo as guerras biológicas e químicas. As guerras biológicas, elas são detestáveis, né? Elas são desumanas e são contraproducentes. Isso porque ela não tem barreira. Uma guerra biológica que você quer atingir um determinado país, volta para você, porque ela não tem barreiras, né? Então, os seus soldados, os seus habitantes serão fatalmente contaminados por uma guerra biológica. Por exemplo, poderia recuperar vírus já exterminados, como varíola e tal, e jogar sobre uma determinada região, provocar um dano terrível, mas ele voltaria para o exército que atacou. Então, esse tipo de guerra está, de certa forma, banido por regras legais, convenções e até por inteligência, né? Agora, é possível, sim, que o vírus tenha sido manipulado e, de alguma forma, num acidente ou não, tenha saído para a população. O que falta nesse processo na China é a tal transparência, que é o grande detergente do mundo. É um país fechado. O Augusto citou, por exemplo, Chernobyl. Eu fiquei impressionado quando vi detalhes daquele caso. Foi seríssimo, a usina de Chernobyl explodiu, o núcleo ficou exposto, poderia acabar com metade da população mundial, que seria contaminado, terras imprestáveis por mais de 1000 anos, alguns casos 100 mil anos, né? E houve ali uma tentativa de abafar um regime forte, socialista da União Soviética, né? Mikhail Gorbachev, que comandava, era o primeiro-ministro, fez isso de uma maneira muito firme, só alertou o mundo quando não tinha mais jeito. Então, esta característica de um regime fechado, tentando abafar, poderia ser, sim, o gestor desse vírus que provoca esta confusão e a paralisação do mundo. E vem o alerta, não será o último.